Olá, queridos alunos, amantes da matemática, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio César e esta é mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Viemos caminhando com elementos básicos, alguns conceitos bem iniciais, pré-requisitos, para a gente não ter dúvida no decorrer do nosso curso. E agora chegamos na parte, na aula anterior, aliás, em que nós formalizamos as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E agora nós vamos dar um outro passo, coisa que eu até já deixei uma dica para vocês em aulas anteriores, criando uma expectativa, e vamos falar sobre isso agora, que é a questão dos ângulos complementares, certo? Então vamos iniciar. Eu só vou colocar aqui uma informação que eu esqueci de pôr, isso aqui é sempre importante. Ah, professor, tem que pôr esse símbolozinho aqui? Tem que pôr. É como o acento nas palavras do nosso idioma. Esta e está são palavras diferentes, totalmente diferentes, e o acento agudo faz toda essa diferença, ele é muito importante. É a mesma coisa que essa representação, que é para a gente olhar aqui e saber que se trata de um triângulo retângulo. Certo, se nós temos um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus, nós temos mais dois ângulos aqui que são agudos, e a soma deles tem que dar 90, porque 90 mais o 90 que está aqui, 180 graus, soma dos ângulos internos de um triângulo, conceito muito importante da geometria plana, que nós inclusive já comentamos. Vamos parar de enrolar e começar? Vamos lá então, triângulo retângulo, ABC, retângulo em A, no vértice A. Os lados, Azinho, Bzinho e Czinho, também comentamos como que a gente escreve isso daqui em aulas anteriores. Se você não está acompanhando desde o começo, eu te peço, pegue desde o começo para a gente tirar qualquer dúvida. Vamos lá, Azinho, Bzinho e Czinho. Aí eu te peço, encontre para mim as razões trigonométricas do vértice C, do ângulo C, o ângulo que está aqui no vértice C. Como que nós vamos fazer? Então primeiro deixa eu representar aqui esse ângulo. Tá. Eu não vou colocar nenhuma letra aqui dentro para não deixar o nosso desenho com muita informação, então eu vou representar, eu vou considerar que o ângulo que está aqui dentro é o ângulo do próprio vértice. Então C, o vértice C, ângulo C, só para não encher de coisa. Vamos lá, qual que vai ser o seno do ângulo C? Então o seno é o cateto oposto ao ângulo. Lembra que nós falamos isso? Cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, o seno de C, vou até colocar assim, um circunflexo, porque é o ângulo C, é igual ao seu cateto oposto, que é C, Czinho, sobre a hipotenusa, que é A. Vamos continuar. Qual que vai ser o cosseno do ângulo C? O cosseno do ângulo C será o cateto adjacente, ou seja, aquele cateto que está pegando aqui no ângulo C, que inclusive forma o ângulo C com a hipotenusa. Esse cateto é o B, Bzinho, sobre a hipotenusa. Legal. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso nós colocamos aqui. E a tangente, para finalizar, a tangente é a razão formada entre os dois catetos. Primeiro o oposto, depois o adjacente. Então a tangente do ângulo C será o cateto oposto ao ângulo C, que é o Czinho, o lado Czinho, sobre o cateto adjacente ao ângulo C, que é o Bzinho. Legal, então nós encontramos seno, cosseno e tangente do vértice do ângulo C, o ângulo que é formado aqui, cujo vértice é a letrinha C. Aí eu te peço, tudo bem, você já fez para o ângulo C, vamos fazer agora para o ângulo B. Vamos ver no que acontece. De repente a gente encontra alguma coisa interessante aí. Vamos lá, aí você começa assim, ó. Seno do ângulo B é igual a... Qual que é o seno do ângulo B? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o C? Não, o C é o adjacente. Então ele vai entrar no cosseno, na verdade. O oposto só pode ser isso daqui que está na frente, que é o Bzinho. Então o cateto oposto ao ângulo B é esse lado aqui, Bzinho. E a hipotenusa não muda, continua sendo esse Azinho. Aí você dá mais um passo e agora encontra o cosseno do ângulo B. O cosseno nós já acabamos de considerar, de falar aqui, né, de comentar. Cateto adjacente ao ângulo B é esse lado aqui, ó, o lado Czinho. O ângulo B está aqui, o cateto oposto está na frente, o adjacente está junto aqui, ó, formando o ângulo B com a hipotenusa. Então o adjacente, cateto adjacente é o Czinho, e a hipotenusa não muda, continua sendo Azinho. Legal. E aí, para finalizar,
você vai lá e faz assim, ó. Tangente do ângulo B, só para a gente acabar, novamente uma razão entre os catetos, oposto primeiro, depois o adjacente, oposto sobre o adjacente. Então o cateto oposto a B, ao ângulo B, é o lado Bzinho, e o cateto adjacente ao ângulo B é o lado Czinho. Perceba que a gente vai repetindo muito. Quando você faz essa análise, você repete várias vezes quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, de um ângulo, do outro ângulo. E fazendo esse tipo de análise, você entende mais facilmente como que isso funciona e acaba memorizando por consequência. Você nem quer decorar nada e você acaba decorando. Quando vai ver, você já aprendeu e é muito simples. Mas vamos lá, gente. Aí você fez essa tabelinha aqui, seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos, C e B. E aí você começa a olhar para ela e vê que tem algumas peculiaridades aqui, umas coisinhas estranhas, esquisitas, que te surpreendem. E aí você começa a perceber o quê? Que o seno de C, do ângulo C, que é Czinho sobre A, é igualzinho ao cosseno de B. Czinho sobre A. E aí você percebe que o cosseno de C, que é Bzinho sobre A, é igualzinho ao seno de B, que é Bzinho sobre A também. Você fala, nossa, que interessante, então o seno do ângulo C é igual ao cosseno do ângulo B. E o cosseno do ângulo C é igual ao seno do ângulo B. Ou seja, você troca as palavras, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é igual ao seno de outro. Muito interessante e muito fácil de entender. E como eu falei, de memorizar, porque seno de um igual ao cosseno do outro fica fácil, né? Quanto que é o seno de C? É igual ao cosseno de B. Seno de um igual ao cosseno do outro. Aí você relacionou seno com cosseno. E a tangente parece que fica de fora, né? Pô, seno já brincou com cosseno, fez par com cosseno, e a tangente fica de fora da festa? Não. Você olha com atenção e percebe que a tangente de C, que é Czinho sobre B, é o inverso da tangente de B, que é Bzinho sobre C. A tangente de um é o inverso da tangente de outro. A tangente de um ângulo é o inverso da tangente do outro ângulo. Qualquer ângulo? Não, isso a gente já vai discutir. Mas, a princípio, vamos firmar essa ideia. O seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é igual ao seno do outro. E a tangente de um é igual ao inverso da tangente de outro. Legal. Eu acabei de falar que isso não funciona com qualquer ângulo. Não funciona com qualquer ângulo. Mas, sempre que falarmos de triângulo retângulo, isso aqui vai funcionar. Sempre que falarmos de triângulo retângulo, isso daqui vai funcionar. Estou te garantindo. E por que é que vai funcionar? Olha só. Lembra que nós falamos no início? Geometria plana. A soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus. O ângulo reto tem 90 graus. Para 180, ainda faltam 90. Se faltam 90, nós temos que um pouquinho está aqui no ângulo C e um pouquinho está aqui no ângulo B. A soma desses dois vai dar 90, porque quando eu tiver 90 somando esses dois, com esse 90 aqui do ângulo reto, eu chego a 180 graus. Quando eu tenho essa situação em que dois ângulos somados resultam em 90 graus, esses ângulos são chamados de complementares. Nós tocamos nesse assunto em aulas anteriores. Dois ângulos somados, se chegam a 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Então vamos anotar isso aqui, ó. O ângulo B mais o ângulo C igual a 90 graus, são chamados de complementares. São chamados de complementares. Está aqui, ó, anotadinho. Então, complementares. Sempre que nós tivermos ângulos complementares, que é o que sempre acontece num triângulo retângulo, nós vamos ter toda essa situação aqui, ó. O seno de um, no caso do C, é igual ao cosseno do outro, B. O cosseno de um, o C, é igual ao seno do outro, que é o B aqui, ó. E a tangente de um, tangente do ângulo C, é o inverso, é igual ao inverso da tangente do outro, do ângulo B. Certo, gente? Isso aqui sempre acontece com ângulos complementares. E como num triângulo retângulo nós sempre teremos essa situação de ângulos complementares, então isso daqui sempre vai acontecer.
Se você pegar um exercício e ele fala assim para você, ó, determine as razões trigonométricas dos ângulos agudos. Aí você vai lá e começa pelo C ou pelo B. Você escolhe, mas vamos lá que a gente começou aqui pelo C, porque está aqui embaixo, mais fácil de visualizar, talvez. Você começou pelo C. Você achou as 3 razões trigonométricas, os 3 valores, seno, cosseno e tangente do ângulo C. Para encontrar o do ângulo B, vai ficar fácil. O seno de C será o cosseno de B. O cosseno de C será o seno de B. E a tangente de C será o inverso da tangente de B. E aí fica tudo muito simples. Então aqui nós falamos agora sobre ângulos complementares e essas propriedades que acontecem entre eles. Eu sei que eu já falei isso várias vezes na aula, mas a ideia é essa, repetir para a gente ter firmeza nisso, internalizar esse conhecimento. O seno de um ângulo, só voltando um pouquinho, num triângulo retângulo, nós teremos 2 ângulos agudos, e o seno de um ângulo agudo será igual ao cosseno do outro ângulo agudo. E o cosseno de um ângulo agudo será igual ao seno do outro ângulo agudo. E a tangente de um ângulo agudo será igual ao inverso da tangente do outro ângulo agudo. E agora, para finalizar, seno de um igual ao cosseno do outro. Cosseno de um igual ao seno do outro. Tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro. Certo, gente? Então repetimos várias vezes, que é para não ter dúvida. Já ficou até chato de tanto que eu falei. Mas é isso aí, espero que tenham gostado da aula. Deem o joinha de vocês, isso nos ajuda demais, ajuda bastante. Compartilhe os vídeos, o curso está interessante. Eu mesmo estou me sentindo muito feliz em poder compartilhar com vocês. Então compartilhe com os amigos, dê um joinha, inscreva-se no canal, isso é muito legal. Agora, se você pensar em colocar aquela mãozinha para baixo, não coloca não, isso aí só atrapalha a gente, isso me entristece. Mas, se for o caso, pelo menos me diz em que ponto que você não gostou da aula para a gente poder melhorar. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não percam as próximas aulas. E se não pegar as anteriores, pegue, tá bom? Pra gente prosseguir tranquilamente. Agradeço novamente e até a próxima.